Fala, rapaziada. Bom, falar um pouquinho de física agora, tá? A gente vai falar um pouquinho agora sobre potencial elétrico, tá? O que é o potencial elétrico, tá? E dentro do potencial elétrico a gente vai falar sobre o trabalho da força elétrica, tá? Sempre existe um trabalho, tá? Então imagine duas cargas, uma positiva e uma negativa, que sejam liberadas, sejam soltas aí dentro de um campo elétrico, tá? Esse campo elétrico aí, essas cargas, esse campo elétrico vai existir uma força agindo sobre eles, beleza? Tá? Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre potencial elétrico, tá? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre Alessandro Giuseppe Volta, ou Alessandro Volta, foi o criador da pilha, tá? Ele, através do campo elétrico e das forças do trabalho que foi realizado por essas cargas, ele conseguiu criar a pilha. Demorou um pouquinho para ele poder criar essa pilha, tá? Isso aí, lá no século XIX, ele teve essa grande descoberta aí, tá? Mas Galvani, que era um parceiro dele, teve a primeira descoberta dele, tá? Foi lá sobre uma perna de uma rã que está presa sobre um pedaço de ferro e ele chega próximo com outro pedaço de cobre, tá? Segurando na mão. E essa perna dessa rã começa a ter contrações por conta do impulso elétrico que ele tem, tá? Da carga elétrica que ele teve aí, tá bom? Mas vamos lá. Falando de campo elétrico, tá? De carga elétrica, de potencial elétrico aí e do trabalho. Então imagine a seguinte situação, galera. Duas cargas, uma positiva e uma negativa. Eu tenho um campo elétrico agindo sobre ela. Então vamos lá. Então aqui, ó. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um campo elétrico indo para lá, tá? E uma carga positiva aqui. Essa carga positiva, ela sempre vai na mesma direção do campo elétrico. Tá? Então vai realizar um trabalho aí na mesma direção e mesmo sentido. Já a carga negativa, ela vai no sentido contrário. Tá? Ela viria para esse lado aqui. Ok? E essa carga elétrica, essa força elétrica aí, elas vão depender do trabalho que vai ser realizado sobre elas, vai depender sempre da distância. Já viu isso aí em anos anteriores, que o trabalho é igual a força vezes a distância, tá? Trabalho nada mais é do que a força vezes a distância. Então, o trabalho que eu vou realizar, ele vai depender da distância que eu vou percorrer. Quanto maior for a minha distância, maior será o meu trabalho. Então, o que vai acontecer, galera? Para isso aí, eu vou ter que calcular esse trabalho aí de algumas maneiras, tá? Então, aqui, primeiro, essa primeira parte aqui, ó, o trabalho pode ser calculado pelo campo elétrico de A menos o campo elétrico de B. Então, essa é a primeira maneira de se calcular o trabalho, tá? É o campo elétrico do A menos o campo elétrico do B. Ok? Então, o campo elétrico, a gente já sabe, campo elétrico, força elétrica é igual a força, é igual ao campo elétrico vezes a quantidade de carga. Portanto, o campo elétrico
nada mais é do que a força dividido pela quantidade de carga. Uma segunda maneira de eu calcular o trabalho, que essas cargas vai ser exercido sobre elas, é a seguinte: trabalho é igual a quantidade de carga Q, tá? Vezes a variação da voltagem de A menos a voltagem de B, o diferencial de potencial aqui, os volts, tá? A voltagem de A menos a voltagem de B. Essa é a segunda maneira da gente calcular o trabalho, tá? E a outra maneira, que a gente estava falando aqui, trabalho é igual a força vezes distância. Se a força é a quantidade de carga vezes o campo elétrico, então eu tenho que o campo elétrico vezes a quantidade de carga vezes a distância é igual ao trabalho. Ok? Então essas são as maneiras que eu posso calcular o trabalho realizado por uma quantidade de carga. Ok? Tranquilo até aí? Bom, vamos lá, galera. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda parte aí de potencial elétrico. Vou parar aí rapidinho o vídeo aí para poder voltar depois, tá? A gente vai falar agora sobre a voltagem, tá? O Vzinho que eu vou mostrar aqui na fórmula aqui para vocês. Vamos lá, aqui, aí, tá? Então, o que é esse V, tá? Esse V nada mais é do que a tensão, os volts que vai ter nesse potencial elétrico, tá? Se a gente pegar uma pilha aí, a gente vai ver que nas pilhas comuns está marcado 1,5 V, que é o volts, tá? Esses volts aí que é a energia dessa pilha aí, tá bom? Então, essa voltagem, esses volts aí, tá? Como eu vou calcular? Existem algumas maneiras para eu poder calcular essa voltagem aí, tá? Então, essa primeira que eu peguei aqui, tá? Essa primeira aqui é a maneira mais fácil aí de eu calcular essa voltagem, esses volts, que é o campo elétrico, a energia potencial elétrica dela, que ela tiver, tá? Cada corrente, cada material vai ter a sua energia elétrica, tá? Energia potencial que ele tem, dividido pela quantidade de carga, tá? Aí aqui do lado eu coloquei nome de todas elas aí para a gente poder lembrar, tá? Então, uma maneira simples de eu calcular essa voltagem aí, tá? Então, deixar aqui marcadinho aqui pra gente o nome de cada uma aí, para não poder esquecer, tá? Não necessariamente nessa fórmula, uma outra fórmula aí, mas da mesma maneira. Então, para calcular essa voltagem aqui, eu faço a energia potencial que ela tem, dividido pela quantidade de carga, tá? Ou, uma outra maneira, sabendo que a constante de elétrica, o K, 9 vezes 10 elevado a 9, a gente usou bastante na lei de Coulomb, vezes a quantidade de carga 1 vezes a quantidade de carga 2 dividido pela distância, dá para mim essa energia, esse campo elétrico, dividido pela quantidade de carga, fiz a substituição aqui, ó, tá? Copia o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, matematicamente falando, aí eu vou ter essa seguinte fórmula aqui, ó. Essa fórmula daqui de baixo aí, ó. Voltagem é igual a constante de elétrica vezes a quantidade de carga dividido pela distância. 100 ao quadrado, galera. Porque não é lei de Coulomb, tá? A gente usa ao quadrado aí quando é lei de Coulomb, ok? Então, é isso aí.
falando sobre potencial elétrico, falando primeiramente aí sobre o trabalho. Então, para a gente calcular o trabalho aí, a gente fala um pouquinho sobre a voltagem, ok? Então é isso aí, galera. Um abraço.